Então, bem-vindos a esta apresentação. Vamos aqui a uma parte mais teórica que eu decidi tirar das aulas ao vivo para nós não entrarmos tanto no mental. Isso eu já falei certamente ao vivo convosco, então eu vou passar diretamente à parte que me trouxe aqui, o caminho de regresso a ti. Eu decidi chamar este nome Tempos de Incertezas porque percebo que as causas maiores que eu tenho deparado de mim pessoalmente e das pessoas hoje em dia é os estados de ansiedade, depressão, de muita necessidade às vezes de questionar as coisas, de controlar. E se há uma coisa que a vida me tem mostrado e tem ensinado é que eu não controlo nada, eu não sei se tu concordas comigo, e que não há certeza de nada. E que na verdade é como disse um querido amigo meu há muito tempo atrás, se há uma coisa que não muda é a mudança. Mas por que então nós ainda queremos muitas vezes ter uma certeza de algo? Por que então ficamos tão inseguros quando qualquer coisa na nossa vida, não importa se é individual ou coletiva, começa a mexer com as nossas estruturas, mexer com as nossas ideias, com as coisas que nós temos mesmo na realidade da matéria, na nossa vida, não é? Porque tudo muda. Então, este caminho, este curso, ele é feito exatamente para nos fazer realmente primeiro questionar quem é que nós achamos que somos, perceber se conseguimos trazer uma qualidade de espaço de presença que não está nas nossas ideias ou em quem achamos que somos, são as nossas identidades, não é? E trazer um bocadinho aqui de teoria, podemos dizer assim, da importância de regressar ao corpo. Isso não é na teoria que acontece, é nas práticas, por isso é que eu decidi fazer as práticas convosco, ao vivo, ou quem não puder vai assistir à gravação. Então, sem mais demoras, vamos a esta primeira aula. Eu aqui vou primeiro abordar qual é a intenção deste curso, não é? Para além do resumo que eu fiz, que foi o mais importante, na minha própria palavra, a ideia é nós podemos recordar outra vez a unidade, a não separação entre o nosso interior e o exterior. Se calhar já ouvimos falar nesta frase que vem na Bíblia e que vem também noutras filosofias orientais, que é assim como em cima, assim embaixo, assim como no céu, assim na terra. O que é que isto quer dizer? Não é o céu um sítio físico fora daqui. É o céu o nosso estado de consciência, o nosso interior é o nosso céu. Podemos dizer assim, é o nosso espaço interno. E a Terra é uma manifestação desse espaço interno. Então a Terra é a nossa matéria, é o campo que é a nossa vida. Não é tudo na prática, os nossos relacionamentos, a nossa casa, o nosso carro, tudo é uma extensão nossa. Então nós vamos reconhecer que ao longo do nosso crescimento, desde a nossa infância, nós fomos criando muitas formas de olhar para o mundo, não é? E de aprender como é que devíamos de ser. Nós somos essencialmente compostos por água, eu tenho falado muito disto noutras aulas, noutros cursos, mas nós somos essencialmente compostos por água. Porquê? A água tem a capacidade de ter carga negativa, negativa, ou seja, de absorver, de captar, receber e guardar memória. Então, quando somos bebés, nós temos muita água exatamente para isso, para aprendermos no campo como sobreviver, como nos expressarmos para pedirmos a comidinha, para pedirmos isto e aquilo. Mas conforme nós vamos tendo certo tipo de, vamos dizer, não só de hábitos, que nós vamos criando pelo aquilo que vemos, mas também de matéria, às vezes até um brinquedo. Um brinquedo, muitas vezes, esse brinquedo, se não todas as vezes, torna-se para a criança, para o bebê, uma parte de si. Então nós vamos nos identificando e vamos achando que é uma parte de nós. Então isto serve para tudo, cada coisa que vamos tendo na nossa vida é- não é só uma propriedade do meu, é mais do que isso. Nós, quando somos crianças, não conseguimos muitas vezes distinguir, torna-se o eu também. Daí nós choramos muito por aquele bebê, por aquele boneco que nós perdemos, não é? Nós choramos muito, lamentamos, porque há realmente uma incapacidade de nós reconhecermos que aquilo não é quem eu sou.
Então isto vai servir para tudo neste curso. Será que nós somos aquilo que temos e fazemos? É uma pergunta que eu te deixo já, para tu refletires. E vamos agora mergulhando, não é? Nesta parte teórica. Então nós queremos sair de um estado em que nem nos identificamos, mas também não entramos em negação, também não rejeitamos, porque eu acredito cada vez mais que tudo aquilo que nós rejeitamos, nós não olhamos, nós não estamos a trazer a nossa capacidade de ter consciência porque é que está na nossa vida e de aprender até com isso e de evoluir até com isso, porque isso é a capacidade que qualquer ser tem, não só o ser humano. Nós temos mesmo a capacidade e, na verdade, a função de evoluirmos. Eu acredito nisto, de nos adaptarmos. Nós temos essa capacidade imensa de adaptação. E, na verdade, não nos restam muitas hipóteses, porque ou nós realmente nos adaptamos e evoluímos, ou nós nos extinguimos. Então, eu acredito que a vida é sempre esse convite. Ela dá-nos sempre uma oportunidade para nós fazermos uma das duas coisas. Ou fechamos esse ciclo, terminamos com isso que já não dá mais, ou nós nos adaptamos e evoluímos. Então é muito importante nós podermos olhar nesta era da humanidade, que estamos a ser muito desafiados, sim, para perceber qual é o próximo passo. E eu acredito que o nosso grande passo é nós voltarmos a reconhecer que nós não somos nada do que temos e fazemos. São, sim, temporariamente, manifestações, expressões nossas e muito importante serem vivenciadas totalmente, mas não é o que somos. E isso é a qualidade de testemunha que o yoga fala tanto, que o budismo vai trazer tanta qualidade de espaço, depende de todas estas linhagens ancestrais, elas falam nessa qualidade de nós sermos presença. E eu acho que essa é a oportunidade que a humanidade tem e que, na verdade, está a ser chamada, mesmo pela própria natureza, para nós percebermos, nos desidentificar e começarmos a ser mais a presença, a consciência no planeta, para assim podermos apoiar nesta sinergia, nesta orquestra que é o todo, porque nós precisamos da nota de cada um. Cada um tem impacto no todo. Cada coisa que pensamos, sentimos, fazemos vai ter impacto no todo. Não há separação. Essa é a grande ilusão da separação, a grande ilusão do que chamamos de Ahamkara, do ego. O ego cria exatamente essa individuação que faz parte. Eu fico um ser individual e vim experienciar esse individual, mas esse individual não está separado do todo. Na verdade, ele está em função do todo e também vive para funcionar para o todo. Ou seja, ele serve para apoiar o todo e o todo apoia-o a ele. E é esse o caminho que eu gostaria muito de trazer para mim, porque o propósito deste curso é primeiro para mim, para eu continuar a lembrar-me disso, a trabalhar estas ferramentas em mim e transbordar para vocês também. Então, nós vamos olhar como nós usamos algo muito precioso, como é usarmos a nossa experiência no tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que temos, porque é a forma como nós nos expressamos, é a forma como nós trazemos esta parte individual para o todo. Como é que nós temos vivido em padrões, não é? Os nossos padrões. E nós estamos cá sim para experienciar esses padrões, mas esses padrões precisam, na minha verdade, na minha visão, de ser mais ligados à terra, à natureza que somos, aos ciclos naturais da vida, à própria pulsação da vida. Porque a vida tem um pulsar de expansão e contração, de fazer e parar, não é? Mas isto mais à frente eu vou abordando isto. E nós, para isso, vamos usar, acima de tudo, a capacidade de trazer a presença. Usando, por exemplo, práticas não só somáticas, que quer dizer que é corpo físico, mas usando também a respiração. E vamos trazer exercícios que eu aprendi, eu nem gosto de chamar exercícios, são vivências, são realmente vivências que nós vamos vivenciar, vamos senti-la no corpo, vamos vê-la com a nossa consciência, que nos ajudam a olhar para estas identidades que nós fomos criando, mas a perceber que não somos elas, somos aqueles que vemos, somos aqueles que sentimos, que escutamos, não é? Que saboreamos, que cheiramos, mas nós não somos essas identidades.
mas são uma extensão nossa, são criação nossa, então nós precisamos de integrá-las de novo. Então, vai ser importante sabermos o quanto é que nós estamos prontos para nos desidentificar. Mas desidentificar, volto a dizer, não é excluir, não é negar, não é criticar, mas sim olhar num espaço de compaixão, porque só assim nós começamos a perceber tudo na nossa vida, o que é que nós estamos a alimentar a cada momento na nossa vida, não é? O ambiente que nós escolhemos estar, com o tipo de pessoas que escolhemos estar, que tipo de práticas e constantemente que padrões nós estamos a criar, se eles estão em conexão com o ritmo da vida, da natureza, ou antes, pelo contrário, estão em desconexão com a natureza que somos e que toda a natureza precisa que nós voltemos a esse ritmo. Queridos, o que é que eu vou abordar mais aqui nesta primeira aula primeiro? Então, nós vamos, primeiro nesta aula, reconhecer que não somos separados, é o que eu tenho estado a falar, embora muitas vezes nós estejamos a viver como se fôssemos. E eu acredito que isso é que é a nossa grande causa da ansiedade, dos ataques de pânico, dos esgotamentos, da depressão, dos burnouts, e podemos ir por aí adiante, esquizofrenia, borderline, não importa o nome que nós damos, de desequilíbrio. O desequilíbrio é quando nós esquecemos da natureza que somos, na minha opinião. Então, ah, essa é a razão, é nós vivemos separados. Então, nós vamos explorar nesta primeira aula como é que acontece geralmente essa desconexão entre a natureza que somos. Começa por o corpo, mente e coração, esta trindade. Porque é que esta dissociação surge como uma resposta de sobrevivência, que nós não nos desconectamos porque quisemos conscientemente, mas é muito um trabalho do nosso inconsciente. Tivemos que criar mecanismos de defesa, de proteção, ok? A ideia não é trazermos culpa, a ideia não é nós trazermos uma rigidez que temos que ser melhores, não. A ideia neste curso é nós acolhermos primeiro, é nós escutarmos, é nós trazermos essa capacidade de observar, de sentir, porque é através dessa capacidade que nós, através deste corpo, que não é por acaso que o temos, que ele é feito de todos os elementos da natureza, que nós conseguimos reequilibrar o nosso sistema nervoso e começar a trazer cada vez mais consciência ao nosso inconsciente, àquilo que nós não percebemos em nós. Então, as consequências também desta desconexão, como é que elas, não é? Porque há consequências, para além de tudo o que eu já tenho falado, na forma como nós sentimos, como nós reagimos, como nós nos relacionamos, porque tudo isto cria a nossa própria percepção da vida, que não quer dizer que seja a verdade única ou a realidade única, mas sim faz-nos ver, de uma certa forma, assim a vida. E teremos também práticas de presença e consciência somática. Estas vão ser feitas mais ao vivo. Por isso é que eu decidi, por surpresa, oferecer este bónus extra, que é ter as aulas teóricas assim gravadas para nós não irmos tanto só para o mental e não perdermos o nosso precioso tempo com esta teoria que vocês podem ir vendo com calma e tirando as vossas notas e apontamentos. Sim, então eu quero estar muito mais com vocês ao vivo nas práticas, que vocês se tragam também. Não sou só eu que vou trazer, vocês podem trazer também as vossas reflexões, as vossas partilhas são muito importantes para cada um que vai estar presente, então é isso que eu prefiro. Está bem, queridos? Então aqui nós vamos ver como é que nós começamos a reconhecer as nossas sabotagens, as reações automáticas, os padrões de proteção que são criados ao longo da vida. Eu recomendo vivamente que tu consigas ver a aula que eu gravei sobre as reações e as sabotagens. Elas são quase como uma pré-aula. É uma aula antes desta que vai ajudando a trazer já alguma informação sobre as reações e as sabotagens. Então, vamos lá, meus queridos. Nós não somos partes separadas, não é? Nós somos corpo de um lado, mente do outro e coração no outro. Então vamos dizer que o corpo de um lado, mente do outro, coração no outro, o que isto quer dizer?
Na verdade, é que tudo é um, está interligado, funciona junto, não está dissociado. Mas nós, na maioria, nem temos percepção que vivemos nessa dissociação. Entre um pensamento, um sentimento, o corpo, nós não percebemos a correlação. Tal como nós temos a correlação com toda a vida, não há separação, como eu falei. Então, às vezes nós achamos que, por estarmos aqui, por exemplo, em Portugal, onde eu estou a gravar, ou quem estiver a ver no Brasil ou noutro país, nós muitas vezes achamos que só por eu estar aqui eu não estou a sentir o que o outro sente na Ucrânia, ou que o outro sente, não importa onde. Na verdade, sim, nós sentimos, não há separação, nós somos um coletivo. Mas isto também não quer dizer que tu tenhas que correr a querer salvar quem está na Ucrânia, porque tu fisicamente não é possível fazeres isso, enquanto indivíduo neste corpo. Mas tu, enquanto presença, a presença é que é o espaço que está dentro do teu corpo, ela é parte do todo, é como um oceano. Aí essa gota entrega-se ao oceano. O que eu quero dizer com isto é que tu, como presença, já não tens separação. O espaço é uno. Repara que o ar que entra e sai fala-nos disso. Tu, quando inspiras, traz o ar de tudo o que está à volta, de tudo o que se passa. E quando tu expiras, tu partilhas o ar com tudo o que está à volta. Então não há separação. Do espaço não tem separação, mas o corpo físico, sim, ele tem os seus limites, tem as suas limitações. Então nós estamos cá para honrar estas duas formas de vida, onde o espaço está a experienciar um corpo individual que não pode correr agora para a Ucrânia, não pode estar lá aqui agora a salvar ninguém, mas pode fazer algo, que é ao trabalhar-se em si, ao curar-se, se tu quiseres usar essa palavra, ao curar-se em si, ao regular o seu próprio sistema nervoso, quando os seus mecanismos de sobrevivência são reativados, ao ter conhecimento de si próprio, ao se entregar a si próprio, ao conhecer-se, está a fazer o trabalho para o todo, porque lembra-te, quem está na Ucrânia não está separado de ti. Então, quando tu estás bem, quando tu começas a escolher-te, o todo também sente essa escolha. O todo também recebe essa escolha que tu estás a fazer para teu bem. Então, o invisível, que é aquilo que não vemos, que está para além deste mundo da forma, temporário, é muito mais poderoso que o visível. Não há dissociação entre o visível e o invisível. Daí o céu e a terra, não é? Que falamos. Então, meus amores, quando nós falamos de dissociação, não estamos a falar de algo abstrato, mas sim de uma resposta muito concreta que o nosso organismo criou, através de experiências de subcarga. Então, vai percebendo em ti como é que essa dissociação acontece no teu dia a dia. Tens percepção que tu te dissocias, ou seja, que tu te separas, que tu te vais alienando. Tens percepção de como é que quantas vezes não consegues estar no corpo. Isto não é para te julgar, lembra-te que é exatamente o caminho, não é esse hoje, nem neste curso. Como é que tu te separas de ti própria? Como é que tu te afastas de ti própria? Como é que tu perdes consciência dos teus próprios sentimentos? Como é que tu perdes consciência às vezes daquilo que até falas, das tuas ações? Como é que tu perdes consciência de que tudo o que está na tua vida de alguma forma foi uma escolha tua, consciente ou inconsciente? Então essa dissociação que nós achamos que está separado de nós, que é uma questão de sorte ou azar, e isso já é a nossa própria dissociação. Com isto eu não estou a querer dizer que, então eu sou má e eu tenho que ser melhor, fazer melhor. Já disse que não. Nós vamos primeiro observar, nós vamos escutar, porque a partir daí é que a ação pode ser feita. A ação é muito importante, mas primeiro é a escuta. Primeiro com a escuta interna. Então, vamos aqui um bocadinho mais fundo. O que é que chamamos de dissociação? Quando algo é demasiado intenso e não há apoio, tempo ou segurança suficiente. O sistema faz o que sabe fazer, ele protege. Então, meu amor, não tem a ver que tu fizeste isso por escolha, mas por sobrevivência. Sim, houve uma proteção. Então, quando nós não sentimos que estamos seguros,
O sistema faz o que tem a fazer, o nosso sistema físico, químico faz o que tem a fazer. Vamos dizer que o corpo sente e ele também reage primeiro. Há uma reação. A mente depois tenta organizar, tenta entender, não é? E o coração depois recolhe-se, protege. Então, ou seja, tudo o que não foi sentido, acolhido e integrado foi porquê? Porque a consciência, uma parte de nós teve que se afastar. Houve uma proteção do nosso próprio sistema. Mas o corpo, ele registra. Mesmo quando a mente acha que já esqueceu, o corpo tem essa marca. O corpo, como diz aqui Bessel van der Kolk, o corpo mantém a pontuação. Então, o quanto intenso foi de 0 a 10, o corpo guarda isso. Como se fosse mesmo uma pontuação. Quanto intensa é que foi certo tipo de situação, ele vai guardar isso, meus amores. Como é que nós podemos sair da reação para a presença? Porque é exatamente por isso que a maior parte da nossa vida ela não é vivida a partir de escolhas conscientes, mas a partir de mecanismos inconscientes, automáticos de proteção. Porque a nossa consciência, ela muitas vezes não consegue estar totalmente presente no corpo. Nós não estamos conscientes, não estamos no corpo. É como se tivesse a consciência tivesse para algum lado, ela foge e o corpo só está depois em constante reação. O corpo está em constante reação, que é a forma que o corpo tem de se proteger. Então, isso nós queremos é trazer de novo a consciência a habitar no corpo. Porque a desconexão não é uma falha, meus amores. Esta desconexão da consciência com o corpo, na verdade, não é uma fraqueza também. É o nosso corpo a tentar garantir segurança. É, na verdade, uma resposta muito inteligente de sobrevivência que o nosso corpo tem. Então, o problema aqui não é a defesa que tivemos que criar ou que ainda criamos. É nós ficarmos presos na defesa. Porque a defesa, se calhar, lá atrás foi necessária. Mas agora já não é e nós continuamos a ter essa marca e a não trazer a consciência para essa parte de nós. Então, o que é que acontece no corpo, meus amores? No nível fisiológico, quando o organismo entra em subcarga, o sistema nervoso entra em alerta. Então, a primeira coisa que acontece é a respiração encurtar, bloquear, reter, para não sentir tanto. E logo o corpo contrai, que é uma forma do fluxo sanguíneo não passar tanto, da energia não passar tanto, e perdemos mais a capacidade que é de sentir a sensação, a própria sensação no corpo, na pele, daquela situação, então nós desligamos as sensações. Então, isto não é uma decisão consciente, como eu já disse, é um reflexo. Antes de qualquer compreensão mental, é isto que acontece. Então, meus amores, não vale a pena nós muitas vezes acharmos que nós não mudamos ou nós não fazemos diferente porque é falta de vontade, não é? É como deixar uma adição, um vício. Eu ainda há pouco tempo ouvi o meu padrasto, estava a falar com a minha mãe e estava-lhe a dizer que ela não estava a ter força de vontade suficiente para deixar de fumar. Eu não acredito que seja por aí o caminho de nós libertarmos velhos hábitos que já sabemos que nos fazem mal. Seja o que for, até um relacionamento tóxico, um trabalho, o caminho primeiro é da escuta, volto a dizer. Porque enquanto eu não reconhecer porque é que o faço, porque é que o cigarro para mim está a ser importante, do que é que ele me está a servir, qual é o benefício que o meu inconsciente criou, acreditou para que eu ainda esteja ligada ao cigarro, àquele relacionamento tóxico, àquele trabalho que já não me serve, o que é que eu ainda acho que preciso dali? E do que é que eu tenho medo muitas vezes? Porque há o desconhecido, se eu sair deste trabalho, do cigarro, do relacionamento, o que é que vem a seguir? Há algo que eu desconheço. Porque estas identidades que nós achamos que somos, a nossa mente sobrevivente, ela só conhece aquilo que conhece. Ela não conhece para além disso. Então é preciso mesmo uma capacidade de nós percebermos que é preciso confiar no mistério da vida. Mas para isso, primeiro é preciso escutar e habitar cada vez mais esse corpo para trazer o quê? Segurança.
Então, vamos ver aqui na parte de não é falta de vontade de querer fazer diferente, mas é falta de segurança sentida. Tudo é segurança e é essa a razão deste curso também. É cada vez nós podemos trazer chão a nós próprios, segurança. Então, a energia, o coração e a proteção. Porque é que nós perdemos a segurança? Quando não é seguro sentir, a energia retrai. Ela encolhe-se, fica tipo encapsulada, não é? O coração fecha para não doer, como eu já falei lá atrás também. O coração fecha e o corpo endurece para aguentar. Então aí a mente assume o controle. Ela chega depois para tentar interpretar a situação. Mais uma vez, não é por erro, mas por inteligência adaptativa. Por isso, muitas vezes nós até sabemos o que fazer, ou o que devíamos de fazer, o devíamos, lá está o devemos, temos. Tudo isso só nos leva muitas vezes mais para a culpa. E a culpa, na verdade, eu acho que é a grande, grande armadilha, vamos dizer, as grandes algemas da humanidade. É a culpa. Porque a culpa leva-nos logo para um temos que fazer, devemos, mas não nos leva para a escuta, para a consciência. Volto a dizer. Então, é claro que nós sabemos o que é que temos que fazer, mas não conseguimos fazer. Porquê? Porque a mente assumiu o controle, porque ela interpretou. A questão é que a mente só sabe aquilo que aprendeu fora de si. Ela não tem sabedoria, ela não tem intuição, ela não tem instinto. Então, no nível energético e espiritual, meus amores, a própria alma, aquilo que eu tenho estado a falar de consciência, vamos falar, também podemos chamar de alma, são coisas às vezes diferentes, depende das tradições, mas vamos simplificar. Vamos dizer que a própria alma, mesmo ao encarnar, ela aprende a proteger-se dentro da própria experiência humana. Ela tem que aprender a proteger-se. Então vamos dizer que é como se fosse a alma, ela esconde-se em certas partes. Por isso é que no xamanismo, por exemplo, falam em resgate da alma. O que é o resgate da alma? É todas as vezes que tu tiveste um trauma, uma situação que tu não te sentiste segura, seguro, uma parte de ti é como se ficasse lá presa, que é o que é uma parte da tua energia, que é aquilo que nós chamamos de memória. Ela vai ficar presa numa parte do teu corpo, somaticamente, da importância do corpo, onde tem um certo tipo de vibração. E essa vibração tem uma crença, um pensamento, porque a mente interpretou. E aí tu crias uma identidade para poderes proteger. Não é quem tu és, mas tiveste que criar, nem que fosse para aquele momento, para conseguir sobreviver. Então agora vamos olhar como o coração. O coração é um campo de integração. Em tradições como o yoga, o shivaísmo de Kashmira, que é a parte tântrica, não é o tantra que andam por aí tanto a falar ligado mais ao acto sexual em si. A energia sexual, na verdade, meus amores, é das coisas que está a ser mais deturpada e muitas vezes mal usada, que ela é muito poderosa. A energia sexual, na verdade, ela é a energia que cria, que dá vida. E, na verdade, a energia sexual, ela é nada mais, nada menos a força vital, a vitalidade. Então, nós, quando estamos nos nossos traumas e nas nossas dores, nós muitas vezes não usamos toda a nossa energia vital. Porquê? Porque ela está encapsulada, é parte dessa memória, desse trauma que ficou ali preso. Então, partes da nossa energia estão estagnadas, não é? Então, o Shivaísmo de Kashmir é essa parte tântrica que tem muito conhecimento dessa energia sexual vital. Os caminhos xamânicos que falam tanto da energia telúrica, que é o que? A energia da terra, da mãe terra, é a energia da natureza, como toda a natureza faz parte de nós e nós da natureza volta a repetir. Eles estudavam a importância do coração como um campo de integração. Então, quando o corpo e a mente se encontram no meio, no caminho do meio, no coração, o céu e a terra, repara, no meio, que é o que une os dois, a escolha começa-se a trazer, a tornar-se natural, que é o que nós queremos, é ir resgatar estas identidades, estas partes de nós todas e trazer para o coração e começar através do centro do nosso núcleo
a vir para a vida. Quando eu digo coração, não é porque tu vais abandonar o corpo, não, é porque tu vais integrar o corpo ao coração. Quando eu digo coração, não é para tu dizeres que a mente é má e que ela não é útil, não, a mente é muito importante, mas através do coração também, unido ao coração. E vamos falar na importância da mente, daí nós não ignoramos a mente. A mente e as suas camadas. A mente consciente é a parte que pensa, que analisa, que decide. Ela tem a função de orientar, de escolher, de fazer uma leitura do momento do agora, presente, não é? Já percebemos que a mente não é uma coisa só, ela funciona em camadas, é isto que nós agora vamos perceber. Cada uma tem uma função, nenhuma é melhor ou pior ou inimiga, todas têm a sua função. A mente inconsciente, ela tem a capacidade de guardar memórias, emoções não integradas, padrões e aprendizagens. Então, a sua função é proteger, automatizar. Então, ela cria coisas, respostas automáticas. Ela poupa energia, ela não distingue passado do presente ou do futuro, não está aqui ou do futuro. Por isso, ela reage. Meus queridos, aqui está a importância do nosso corpo físico também, aqui nesta mente inconsciente. Quando nós escutamos o corpo, nós acessamos esta mente inconsciente, estes mecanismos que eu já falei de proteção. O corpo também é muito importante porque ele é através do que ele aprende, através do nosso inconsciente, na verdade, ele faz coisas, o nosso corpo, conforme cria certo tipo de ritmos, de rituais, de movimentos, começa depois a tornar-se aquilo. E é aí que nós criamos as nossas identidades. Nós copiamos a postura da mãe e do pai, nós copiamos a postura de alguém que nós admiramos muito, nós copiamos tudo. E através do quê? De todos os sentidos, do que vemos, do que escutamos, não é? Tudo isto está a captar informação, como eu já falei. E depois o próprio corpo, como tu te posicionas na vida fisicamente, vai ser uma identidade que tu estás a usar. Foi preciso muita repetição e que tu foste começando a criar padrões e estas identidades. Tudo isto, na maioria de nós, é muito inconsciente. Nós achamos que somos isto, que é quem somos, não é? A maioria de nós e muitas das coisas que nós somos foram aprendidas, volto a dizer. Eu estou a repetir muito isto porque volto a dizer, isto é importante para nós começarmos a olhar e desidentificar-nos, mas sem, mais uma vez, julgarmos ou excluirmos. Mente superconsciente é o campo da intuição, é a visão ampla, é a coerência profunda. É coerente com o quê? Com a pulsação da vida. É coerente com a natureza, com o cosmos, com o todo, com a grande fonte criadora, com Deus, Pai, Mãe, não importa o nome que tu queres chamar. Então, ela não força, o superconsciente não força, não grita, só é escutada quando há presença. Olha a importância disto. Esta é a tua intuição, é a minha intuição. Então, meus amores, a questão final é quando a mente governa sem o corpo, quando o corpo não é escutado, a mente inconsciente ela governa e nós vamos sempre reagir em vez de escolher e vamos repetir constantemente o mesmo padrão, os mesmos rituais que aprendemos com algo ou alguém, com tudo o que nós aprendemos em todos os sistemas que vemos, sistema em casa, sistema escolar, sistema religioso, sistema da televisão, das redes sociais. Agora temos muitos sistemas, então nós vamos então repetir em vez de criar a partir desta mente super consciente, da presença. Eu gosto de chamar, vamos chamar presença, se for mais fácil para ti. Então o trabalho não vai ser controlar a mente, não vai ser, mas é sim trazer o corpo para a relação, para que o inconsciente e o consciente se unam. E aí, quem é que está a fazer isto tudo e vai testemunhando? A presença. A presença. Podemos até dizer que o consciente é o sol, é o dia quando tu acordas. Isso eu depois vou falar mais na segunda aula, por causa dos ritmos e dos padrões. A segunda aula vai ser sobre isso. Mas o consciente é o sol. Nestas velhas tradições, antigas, ancestrais, não é velhas, ancestrais tradições, o sol é a consciência, é o mundo acordado. O inconsciente é a noite, é a lua, é quando tu vais dormir.
Então, o regresso, meus amores, é nós integrarmos este consciente e consciente. É integrarmos tudo, todas as partes de nós, inclusive as nossas dores, inclusive os nossos erros, se quiseres assim chamar, tudo. O caminho não é curar o corpo à força, não é calar a mente ou abrir o coração também à força e sem base. É permitirmos que estas três dimensões voltem a comunicar entre si, através da nossa presença, através de um espaço seguro. É isso que eu quero criar convosco. Então, uma integração só pode acontecer quando a segurança é sentida, não é explicada, não é mental. Os espaços de segurança são muito importantes para nós, para que a presença volte a habitar de novo o corpo. Há muita forma de termos espaços de segurança que ao longo do curso eu vou falando e vocês vão vivenciar comigo. É esse o meu propósito, espero que sim. Então, regressar ao corpo é nós regressarmos à nossa unidade, é voltarmos a estar seguros. Não há nada de errado em ti, há apenas partes que aprenderam a proteger-se, criam reações e que agora podem de novo voltar a confiar. O livro que eu tenho estado a ler, ainda vou para aí a meio do livro, ok? E não quer dizer que eu concordo com tudo o que está no livro. O livro tem, assim, algumas ideologias, se calhar, visões que foram escritas para a altura e que estão muito bem. Eu não sei se o livro é dos anos 20, 30, não consigo agora precisar. É um livro bastante antigo, que é o livro de Napoleon Hill, que fala, o livro é o mais perto do diabo. Mas eu gostei muito do que esse livro me está a trazer, que fala da alienação e o que é esta entidade, que nós achamos que é uma entidade, que se chama diabo, e que tem muito a ver com este trabalho da presença, meus amores. Então, neste livro, o diabo não é um ser, é antes sim uma força de alienação da consciência que atua através do medo. Então, esta força, não é? Da alienação, ela afasta-nos da nossa consciência e ela atua através do medo, através do hábito, do ritmo. Reparem nisto. Por isso é que eu sublinhei ritmo. Destaquei o ritmo. Distração ou reação automática. A alienação, ela governa quando não há pausa, não há presença e não há questionamento. Nós não questionamos as coisas muitas vezes, não fazemos pausa. Olha o parar, olha o escutar. E é falta de presença, não é? Não é maldade, é um automatismo, é um ritmo automático, que esse livro também fala no ritmo hipnótico. Muito interessante, que é o que a repetição faz o hábito. A grande questão, é que o diabo não é uma entidade, não é? Como eu também vou falar aqui um bocadinho mais agora no slide já a seguir do Barba Azul, para quem leu o livro As Mulheres que Correm com os Lobos, mas é uma força interna. É uma força, e tu sabes como é que podes detectar esta força através da dúvida. Quando tu duvidas, porque a dúvida tem a ver com o medo, não é? Quando tu duvidas do que tu estás a passar, do que tu és, do teu caminho, é quando tu congelas. E geralmente essa dúvida está ligada a alguma coisa que foi implantada em ti, não és vítima, atenção. Há uma escolha em ti, consciente ou inconsciente, que fez estar num espaço-tempo, passar por alguma situação que tu não conseguiste digerir, como eu já falei lá atrás, e isso ficou congelado, não é? Tal coisa que eu falei de memória encapsulada. É geralmente essa memória que é despertada através de um desafio da tua vida, de um problema. E quando tu, em vez de observares, parares, trazeres a tua presença, sentires, seres a presença disso, volto a dizer, começas a entrar no sistema de reação automático e depois começa a vir a dúvida. E aí é que entra esta força, vamos dizer assim. Ah, esta força não é a única falada por pessoas que gostam mais de psicanálise, de uma visão junguiana, que eu acho que é muito válida. Eu pouco estudei sobre isso, mas posso dizer que é incrível.
a um mundo incrível, mas ainda assim muito mental. Então eu só vos trago estas reflexões mentais nestas aulas teóricas para vocês questionarem, mas para não ficarem presos a nada disto, está bem? Mas é importante porque estes livros falam de arquétipos, destes estados de consciência, que não são entidades. Um arquétipo, uma força. E o que ele representa? Ele representa o controle interno, o medo da verdade emocional, o fechamento das portas internas. Ele não mata pessoas, como no livro há essa história, mas ele mata sim sentimentos, impulsos, verdades internas. É ele que fecha essas portas, é o medo de sentir. Não sei se vocês conhecem esta parte desta história, mas eu posso contar assim, resumidamente. Vamos dizer que são três irmãs. Uma delas mais novinha, outras duas mais velhas, não é? E que conheceram assim um homem, vou abreviar e vou-vos contar o que eu me lembro, que eu já li há um tempo atrás. E conheceram um homem com barba azul. Isto chama logo a atenção, é diferente, é estranho. A primeira reação que as três tiveram foi: isto é de estranhar, este homem, há alguma coisa de estranho nele e até de errado nele. Olhando até para a postura dele, um homem grande, supostamente com muita riqueza, com muitos bons modos, muitas boas maneiras de falar, bem educado, mas já aquela barba azul o denunciava. No entanto, conforme elas se foram relacionando mais com ele, a mais novinha, não as mais velhas, começou a sentir-se assim até, quem sabe, atraída por ele e a questionar até que ponto é que ela estava a ser julgadora por causa da barba azul dele. Ele era educado, ele até era abundante, ele era culto. Então a mente dela naquela altura começou a negociar, a pensar quais eram os benefícios de ter contacto com este homem de barba azul. E foi de tal forma que ela foi mesmo conquistada por ele. E de tal forma que ela aceitou um pedido de casamento que ele pediu às outras duas irmãs, porque elas continuaram a questionar aquela barba azul e achá-lo estranho. E instinto, intuição, presença, são as irmãs mais velhas. São irmãs mais velhas que elas são arquétipos da sabedoria. A irmã mais nova já se casou com ele. E ao se casar, logo no primeiro dia de casamento, ele passa-lhe uma chave, um molho de chaves, muitas, muitas, muitas chaves. Mas havia uma mais pequenina, dourada, foi a única que ele disse: Olha, todas as chaves, cada chave vai responder a uma porta de um quarto deste grande palácio ou castelo, não importa. Mas há só uma que tu não podes abrir a porta. Podes abrir todas, brincar, este castelo é todo teu, menos esta porta. Esta chave não podes usar. Então isto é logo de estranhar e lança a curiosidade. Então logo aqui nós temos aqui uma questão que ela foi alertada a não fazer algo. Não é? O recém-marido disse que ia caçar, que ia passar o dia todo fora e que ela estava à vontade para fazer tudo, menos usar aquela chave e aquela porta. Ok. E ela ficou muito agradecida com tudo o que tinha, toda a abundância naquele castelo, com muita curiosidade, não é? Que foi despertada, mas lançou ali a dúvida naquela chave também. Devo ou não devo? Primeiro, isto é a minha interpretação. Ela falou com as irmãs e as irmãs disseram logo: Tu não achas isso estranho? Tu não achas estranho ele dar todas as chaves e haver uma que tu não podes usar? E ela nem quis usar a sua própria inteligência e escutar o seu corpo, a sua sabedoria. Ela só respondeu: Eu acho estranho, mas acho que não devo questionar." E as irmãs tiraram-lhe as chaves da mão e disseram: Não, deves questionar. Se te diz para não fazer, é porque há algo aí escondido. Aquela única chave, o que as irmãs fizeram foi irem todas juntas experimentar todas as portas com aquela única chave, a ver onde é que a porta abria. Tentaram todas, 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 até que havia uma porta mais pequenina no fundo do corredor. No fundo do corredor.
e que, se não me engano, era na cave, lá embaixo. Se não me engano, a mim faz-me sentido que seja, porque a cave lá embaixo é o nosso inconsciente. O livro está todo a falar de arquétipos dentro de nós. Não são figuras físicas que existem, mas figuras que existem em nós. É como quando nós sonhamos. Quando nós sonhamos, não são pessoas. Nós não estamos a sonhar com a minha tia. Quando eu sonho com a minha tia, ela é um arquétipo, uma figura que representa algo em mim. Acima de tudo, uma emoção minha, que está ali por processar e que o inconsciente à noite, nos sonhos, vai processando, digerindo e muitas vezes trazendo intuição. Então vamos dizer que a porta e a chave. A porta é o que foi reprimido, é mostrar o que é que está reprimido em nós. A chave é a consciência, é aquela que quer ir lá para ver. O sangue é a memória viva. Porquê o sangue? Porque quando elas descobriram aquela última porta e conseguiram abrir a porta com a chave, viram que dentro desse quarto estava cheio de cadáveres de outras mulheres, estava cheio de sangue. Elas trancaram rapidamente a porta, principalmente a mais jovem, e ela quis fazer de conta que aquilo não tinha acontecido e que ela se cá nem tinha visto bem o que viu e guardar a chave no bolso, porque o marido estava quase a chegar. E ela disse às irmãs para se irem embora, rápido, rápido, vão-se embora. Isto é o que eu me lembro, eu posso estar a inventar um bocadinho a história, mas resumindo, quando o marido volta, ele descobre que ela abriu a porta porque a chave fica escondida dentro do roupeiro. O roupeiro é onde guardam as nossas roupas. As nossas roupas são as nossas identidades também. Estão a ver, queridos, isto cara agora fica muito complexo. Mas leiam um livro para entenderem. Na minha interpretação, o que vem é que a chave que começa a sangrar é a nossa força vital. O sangue é a nossa força vital também. É aquilo que nós não podemos mais esconder. Quanto mais nós tentamos negar de nós os nossos cadáveres, as nossas sombras, as nossas dores, aquilo que não foi digerido, tentamos esconder, nós perdemos força vital. Lembra-te que é ali que fica guardada a força vital. Então esse sangue representa isso. Então o sangue é essa memória dessa força vital que está presa. O medo não é o que está atrás da porta. É o medo, é a perda de controle, é nós queremos controlar e nós não é para controlarmos. E começamos a escutar as partes de nós mais sábios, meus amores. Mas pronto, aqui eu já fui um bocadinho mais fundo, não quero te expressar porque é a minha interpretação dentro do que eu me lembro. Leiam se quiserem só esta parte, podem procurar na net também só esta história a história do Barba Azul e o significado. Podem ir buscar porque é bastante interessante. E isto eu trouxe esta história porque para falar do nosso feminino e masculino. Havia ali o Barba Azul e a Donzela e as outras irmãs mais velhas. O feminino e masculino são como dois pés, meus amores. Nós ficamos coxos ou a carregar muito peso de um só lado. Quando fazemos muito, fazer essa energia masculina, como eu falei, ou quando nós simplesmente paramos, ficamos totalmente congeladas com medo, totalmente na alienação, sem conseguirmos nos mover. Queremos dormir, queremos não ver, não acessar. Ficamos nesse feminino ferido também. É o feminino e o masculino é o equilíbrio entre o dormir e acordar, como eu falei, entre a noite e o dia, como eu falei, entre o fazer e o parar. Há um equilíbrio na vida entre o escutar e o falar. Então, o feminino não é o caos, meus amores. Eu digo isto porque há aí uma grande ferida com o feminino. Não é o caos. Termos emoções não é caótico. Agora, saber escutá-las e direcioná-las, porque a emoção é uma energia e movimento que tem que ser direcionada, isso é outra coisa. Então, é necessário escutarmos as emoções para depois sabermos o que fazer. Escuta como o feminino e o fazer o masculino, para direcionar de uma forma criativa, construtiva as nossas emoções. Não é continuar a calar-lhes a boca e negá-las e metê-las num alçapão, nesse quarto escuro. Não é, meus amores? Depois vem o masculino dentro de cada um de nós. Eu estou a falar de energias, não é do homem e da mulher. Homem e mulher têm estas duas energias dentro de si. Não é aquele masculino desequilibrado como o Barba Azul que depois quer controlar, quer fechar a porta, quer estar só no fazer,
quer ser só eficiente, quer só controlar o feminino. Porque o feminino é este sentir, o feminino é esta escuta, o feminino é o receber, é a sabedoria, é a voz sábia dentro de ti. O masculino não é o controle, como eu estava a dizer, é a direção, é o que direciona a emoção. Em vez de a controlar, ele protege a emoção e ele direciona, é como um rio. O fluir do rio, o movimento do rio é o feminino, as margens do rio é o masculino, não é? Então é a presença, é a consciência. Quando eu digo presença, a presença habita no feminino e masculino. Atenção, aqui coloca-se presença, mas vamos chamar antes consciência. É o que sustenta, dá direção, não é? Então o problema não é os polos feminino e masculino, não há um melhor do que o outro. Ambos são necessários e nós vivemos uma vida em muito desequilíbrio nisto, não é? Ou sempre a fazer muito, ou então quando paramos vamos num estado profundo dentro de nós, às vezes da depressão, ficamos lá presos no nosso medo, presos nessas histórias. Então é esta dança. O problema não é a polaridade, é a perda de diálogo, de conexão entre os dois. Daí trazemos a presença como a chave. Sem espaço entre o estímulo e a ação, por isso é que eu digo, vejam aquela aula que eu tenho das reações, que eu falo mais nisso, não vou falar agora aqui, sem esta presença que dá espaço entre a reação, a emoção, o que é que eu senti no corpo, o que é que eu agora vou fazer com isso? A ação, se eu criar esse espaço, não há escolha, vai haver só uma reação, eu vou repetir. O meu sistema nervoso ativa a defesa e eu vou reagir. E a reação pode ser fugir, combater ou fazer-me de morta. Fight, fly, acho que é fight, fly, ajudem-me quem tiver a ver. É, pronto, estas três. Ou foges, ou combates, ou ficas num estado que te fazes de morto. Se calhar é fight, fly or die. Não importa. Nem vou cortar isto daqui da aula, riam-se comigo. Então, a consciência nasce no intervalo, espaço. Portanto, a presença não luta contra as coisas. Quanto mais luta, mais estás a identificar. Não é sobre lutar. A presença observa. E, na verdade, a presença cria espaço e não só. A presença até vai usar o desafio, o problema, a dor, para evoluir, para se adaptar, como eu falei no início da aula. Então, onde há presença, a separação perde o poder. Então, meus amores, isto vai ser as vivências que vocês vão ter. Vocês depois, vou deixar, vocês até podem pôr no pause e tirar as vossas notas, mas isto eu não quero que entrem muito por aqui, porque isto vamos estar presentes a fazer este trabalho. Como integração, meus amores, desta apresentação. A criança que está por trás da defesa é o que nós queremos dar a mão, meus amores. É a criança. Foi ela que precisou se defender. Toda a defesa protegeu alguém pequenino. Essa criança não precisa de ser corrigida. Ela precisa sim de segurança, presença, acolhimento, integração, não guerra. Então não tem a ver com excluir, volto a dizer. Porque nada do que surge em nós quer ser eliminado, meus amores. Nada. Se vocês entram na luta com as vossas identidades, na luta com aquilo que vocês não gostam na vossa vida, das vossas formas de pensamento, inclusive que eu fui trazendo, não é? Vocês vão entrar numa luta que nunca vai acabar. Com o vosso ego, ele não quer ser eliminado. Não é sobre eliminar, é sobre integrar. Tudo só quer ser visto, sentido para ser integrado. Então, a nossa liberdade, ela nasce quando nós deixamos de lutar contra o que fomos condicionados a ser. Foi uma experiência, quem sabe, provavelmente um portal para tu te adaptares a novos sistemas de evolução que o todo quer para ti e para o todo. Então, meus amores, é sobre isto, é regressar ao corpo,
que regressar ao corpo é regressar à unidade. Volto a dizer que não há nada de errado em ti. Há apenas partes que aprenderam a proteger-se e que agora podem aprender a confiar. Gratidão de novo por tu estares comigo neste curso que possa servir para o teu bem maior. E algo eu estarei por aqui para as tuas questões, reflexões e espero poder ter-te ao vivo comigo. Se não pude estar contigo ao vivo, também está tudo bem. Pratica, pratica. Traz para o corpo, que é o mais importante.